gente, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai resolver juntos a prova da FAMERP 2022. Para quem não sabe, a FAMERP a prova da FAMERP é realizada pela VUNESP. Então, mesmo que o seu foco não seja FAMERP, mas algum vestibular realizado pela VUNESP, vale a pena você acompanhar essa sequência de vídeos que começa por esse e ter uma ideia melhor do estilo de prova realizado pela VUNESP. Ok? Então, o primeiro exercício de física da FAMERP 2022 era a questão 61 e falava que alguns relógios analógicos possuem uma escala chamada taquímetro, ou esse nome em inglês, tal qual o relógio representado na imagem. Essa escala pode ser utilizada para medir taxas temporais, como a variação de distância percorrida por um carro em determinado período, isto é, sua velocidade. Aí tem o desenho, né? Tá destacado aqui o ponteiro dos segundos, deitadinho aqui, apontando para a esquerda. E aí embaixo fala que na imagem a seta que está ali dando a voltinha, representa o caminho percorrido pelo ponteiro dos segundos após o taquímetro ser acionado durante um tempo de 45 segundos. O número 80, para o qual o ponteiro aponta, indica a taxa temporal em hora elevado a menos 1, seria por hora, né? O elevado a menos 1 inverte a fração, então a gente tinha, na verdade, h sobre 1, daí a hora que inverte fica 1 sobre h, por isso que é por hora. Se um carro percorresse uma distância de 1 km nesse período, o taquímetro estaria informando que sua velocidade média era 80 km por hora. E aí vem a pergunta, né? Parece muito complexo. E aí vamos entender o que ele quer saber. Portanto, o taquímetro relaciona o tempo medido, que ele chama de ΔT, em segundos, com a taxa temporal em hora elevado a menos 1 por meio da expressão, e aí tem várias expressões, e ele quer saber basicamente como a gente converteria uma coisa na outra, né? Qual é a relação, qual é a fórmula que relaciona o T maiúsculo, que a gente pode chamar de taxa temporal, alguma coisa assim, ou um Y, enfim, eu vou chamar de T maiúsculo, de taxa temporal, que é medido em hora elevada a menos 1, então a dimensão, a unidade de medida dessa taxa temporal é o inverso de um tempo normal. E esse tempo normal é dado em segundo e ele fala que chama de ΔTzinho. Então, basicamente, o que a gente vai ter que pensar? Esse ΔTzinho é segundos, beleza, só que o outro, ele estava em hora, então a gente precisa pensar a relação entre essas coisas, né? E a gente sabe o quê? Como é que a gente transformaria de segundo para hora? Só para a gente se situar. A gente sabe que uma hora tem 60 minutos e que cada minuto tem 60 segundos. Portanto, uma hora tem 60 vezes 60 segundos. Isso dá 3.600. Então, cada hora tem 3.600 segundos. Se o meu ΔTzinho está em segundos e eu quero colocar ele em hora para eu poder comparar com a taxa temporal que também estava em hora, eu preciso transformar de segundo para hora. Então, eu preciso ir aqui do 3.600 lá para o 1. Como é que eu transformaria isso? De hora para segundo, a gente multiplica por 3.600. E de segundo para hora, é só dividir, que é o contrário, né? Por 3.600. Então, aqui a gente teria 1 sobre 3.600, é a mesma coisa que dividir por 3.600. Hora, isso é um segundo. Então, a gente já sabe a transformação do tempo normal para hora. Isso é bom. E a gente também sabe, eu vou chamar de T maiúsculo, mas vocês poderiam chamar do que vocês quisessem, porque ele não falou exatamente do que ele queria chamar. Mas a unidade disso é hora elevada a menos 1. Então, é o inverso de hora. Então, a gente sabe que a relação entre essa função que a gente quer saber de T maiúsculo em relação ao ΔTzinho é um sendo o contrário do outro, né? Então, não poderia ser a letra B, em que o ΔT está em cima, não poderia ser a letra C nem a letra D. A gente ficaria em dúvida basicamente entre a letra A e a letra E. E como é que a gente faria, então, essa transformação, né? A gente já entendeu que um é o contrário do outro, um é o inverso do outro, né? Pelas unidades de medida. Agora só falta a gente combinar essas unidades de medida, porque o ΔTzinho estava em segundo e o T maiúsculo estava em hora. Então, eu vou usar a transformação que a gente pensou inicialmente, que era dividir por 3.600, só que eu tenho que dividir o negócio que está lá embaixo. Então, eu vou dividir lá embaixo, isso faz com que eu fique com uma fração na parte de baixo da fração. E aí, para ela sumir dali, a gente tem que usar aquela estratégia dos extremos pelos meios, ou barrigão, barriguinha, ou chamem como vocês preferirem. Mas lá em cima a gente só tinha 1, que é a mesma coisa que 1 sobre 1. Daí a gente pode fazer esse barrigão, barriguinha. E eu fiquei na frente, e aí o barrigão seria 3.600 vezes 1, que vai lá em cima, 3.600, e o barriguinha seria 1 vezes ΔTzinho, que vai embaixo, que é o ΔTzinho,
E aí a gente tem a relação entre eles, 3.600 dividido por delta-tzinho. E era exatamente o que falava em uma das duas que a gente estava em dúvida, né? Não é a letra E. A letra E seria, por exemplo, se o T maiúsculo, essa taxa temporal, tivesse em minuto elevado a menos 1, aí beleza, mas não tá em hora elevado a menos 1, por isso que é 3.600. E aí a gente chega na nossa resposta, que é a letra A. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando, que daqui a pouco a gente volta com o próximo exercício de física.